Olha, eu quero começar o programa de hoje dando um exemplo para você de vida, porque todos nós passamos por problemas e a palavra sempre fala mesmo que o Senhor é Ele que nos fortalece, mas a medicina está cada vez mais a nosso favor, trabalha para isso, para que nós tenhamos qualidade de vida em qualquer circunstância. Eu estou recebendo o Dr. Júlio aqui hoje, que é neurocirurgião, que está sempre aqui conosco, e também o Leandro, que é paciente dele. Daí, por que nós vamos falar sobre isso hoje? O Leandro sofreu um acidente 2 anos atrás e, na verdade, o acidente dele é mais grave, mas os problemas na coluna e problemas de lesões na coluna são muito mais comuns do que você pensa. Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho um problema mais sério. Todos os problemas no que diz respeito à coluna são sérios porque eles podem ir se agravando com o tempo e sem o tratamento adequado. Doutor, obrigada por você estar com a gente mais uma vez, uma alegria te receber. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou começar com o paciente, tá, doutor? Com certeza. Leandro, há quanto tempo você está nessa cadeira? 2 anos e 8 meses. O que aconteceu? Eu sofri em janeiro de 2017, eu sofri um acidente dentro da empresa onde uma máquina industrial, ela veio se soltar das engrenagens e golpeou as minhas costas. Caiu em cima de você? Caiu. E eu tive uma fratura na T12, uma compressão na medula e dali então fiquei em estado de paraplegia. Doutor, ele fala como médico, fratura na T12 e o que você falou? Da medula? Compressão medular. Compressão medular, por favor. Perfeito, Traduz, né? doutor. Eu gosto de falar assim, quem lida com a doença, é o que eu falo com o Leandro e com todos os pacientes. Ele tem essa doença, então ele estuda muito, então ele lê muito, ele vai na internet, então você vê que ele dá a linguagem já técnica, né? T12 é a vértebra torácica, então a gente tem 12 vértebras torácicas, que é o finalzinho da medula. É quase no meio das costas aqui, é no meio doutor? das costas, Se a gente pega a linha daqui, da região do quadril, ali chega mais ou menos L1, L2, que é a lombar. Tá. Então, onde acaba a medula? É o finalzinho da medula, que tem um aspecto que ela controla também todos os nervozinhos que irrigam a parte da vesícula, da parte da urina. Então, essa parte nervosa está ali. Então, o final da medula, que controla a parte dos movimentos dos membros inferiores e também da parte da urina. Doutor, e quando acontece uma coisa como essa, um peso muito grande, o que acontece? Quebra a vértebra? Isso, perfeito. E isso faz com que a pessoa pare de andar? Isso mesmo. Eu gosto de dar exemplo que é como uma fiação. Por mais que a gente ache que é diferente, é o seguinte, o cérebro manda o comando passa pela coluna cervical, torácica, chega à lombar, cada uma dessas regiões sai pequenos nervinhos, que são os ramos. Por isso que quando a gente fala, fulano fraturou a cervical e ficou tetraplégico. Por quê? Se a fiação não passa, perde o movimento. Quanto mais para cima, mais grave. Mais grave, né? A parte final, a torácica, é onde quase acaba a medula. Então, é um aspecto bom porque é só dali para baixo. Por outro lado, é um local que sai muita raiz nervosa. Agora, doutor, se quebra, não é como, por exemplo, quando a gente quebra o pé, que coloca um gesso e vai acertando o pé, ou faz uma cirurgia. Quando quebra uma vértebra, não tem como colar isso para poder ficar tudo normal? Tem sim, foi isso que ele fez. A gente faz uma artrodese, que é o quê? Coloca placas e parafusos para fixar a coluna. Se quebrou, você fixa. O grande problema é a medula. Então, o aspecto da incógnita, né, que a gente está conversando um pouquinho antes de começar, né, você fala, Júlio, como é que sabe que alguém melhora, alguém não melhora, quanto tempo isso pode acontecer? Então, a parte neurológica e neurocirúrgica, a gente ainda engatinha em alguns conhecimentos. Ou seja, então, por exemplo, no caso do Leandro, que está aqui com a gente, a postura dele corrigiu. Perfeito. Ele não sente dores na coluna, mas em contrapartida, por conta de ter acertado muito ali perto da medula, a parte dos nervos é que comprometeu e daí não alcança para ele voltar a andar. É mais ou menos isso. Perfeito. É o que eu costumo dizer para todo paciente. Que não dá para saber se um dia vai voltar a andar, não. Não dá para saber. E é muito de pessoa para pessoa, né? Tá. O Leandro é um rapaz sempre praticou atividade física, então ele tem uma musculatura muito boa, então ele teve a recuperação inicial fantástica. Da parte do equilíbrio, dessa parte. Mas o movimento, né, ele continua com o que a gente chama de quadro de paraplegia, né? Que a gente observa quase nenhum movimento. Às vezes pode voltar a sensibilidade, mas a parte motora é mais difícil. Porque a força da perna, que a gente tem um músculo muito forte, que tem que segurar todo o peso do corpo. Então, o que a gente estava conversando, né, que você me perguntou, né, um pouquinho antes, o que a medicina tem avançado nisso? Né? A gente tentou muita pesquisa de célula-tronco para ver se conseguia fazer essa fiação voltar a funcionar, né? Medicações, e avançou muito pouco. Houve investimento de muitos milhões, que esse não é um problema só do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Mas, por outro lado, a parte da robótica tem crescido muito.
Então, a gente tem visto um investimento pesado, até nos Estados Unidos, de pessoas que voltam a andar através de suportes robóticos. Só que é muito caro e não chegou ainda à realidade da gente brasileira. Ô, mas Leandro, em pesquisa tem avançado. Como é que você tem encarado essa mudança? Porque faz pouco tempo, 2 anos é pouco tempo, né, Leandro? Você andou 29 anos fazendo exercício, trabalhando da maneira como todos nós. Essa adaptação é muito difícil no começo? Então, eu fraturei a coluna com 29 anos, hoje eu estou com 31. Eu costumo dizer que o esporte ele ajuda muito. Graças a Deus eu sempre... Você já praticava esporte antes, né, Leandro? Sempre gostei de praticar esporte. E devido ao fato de eu ter tido uma oportunidade de uma associação paradesportiva, hoje eu sou filiado, eu também participo de campeonatos paralímpicos de halterofilismo e isso ajuda demais. O esporte... Você desvia o foco, né, Leandro? Desvia. Porque também o fato de você estar em contato com outras pessoas com a mesma deficiência sua ou com outras deficiências também, né? O esporte, a minha modalidade, ela engloba vários tipos de pessoas, né? Desde que você consiga executar o movimento correto. Então, lá você vai ver paraplégicos, você vai ver pessoas com mielo, amputados, até PC, que é paralisia cerebral, desde quando você consiga executar o movimento corretamente. E cada um com sua história. Então, essa troca de informação, ela é super válida para a nossa vida, porque a gente vai somando. E a gente vai vendo que não é só a gente que está nessa situação. 16% da população brasileira é paraplégica. É gente demais. Se você for pensar bem, são milhões de pessoas. Então, o que falta, na verdade, você faz todos os exercícios, tudo isso, você tem esperança de voltar a andar? Então, a experiência eu sempre tenho. Eu pode passar 10 anos que eu vou falar que eu vou voltar a andar. Quando? Eu não faço a mínima ideia. Por isso que eu tenho que viver. No começo, a gente fica com todas as perguntas do mundo pra gente. Meu Deus, eu imagino. Né? A gente fica com 2 crianças pequenas, né, Leandro? Com 2 crianças pequenas. Hoje, um tá com 8 e o outro tá com 5. Sendo que quando aconteceu o acidente, um estava com 5, outro estava com 3. Pequenininho eles. É difícil, né? É difícil, é muito difícil. É difícil de você ver eles, né? E eles querem brincar, às vezes quer subir nas suas costas. Ainda não entende direito, né? Não, ainda não. O mais velho, ele tá até começando a entender, mas o mais novinho, ele fala, pô, papai, você tá demorando para voltar a andar. Ai, tadinho. Ele fala. Nós separamos algumas fotos aqui, eu quero que você dê uma olhadinha junto com a gente, até para falarmos um pouquinho mais sobre isso com o doutor. Doutor, esse lugar que nós estamos vendo dessa lesão não é o que aconteceu com... É nesse local mesmo. Eu achei que era mais no meio das costas, doutor. Não, é nessa região mesmo, que é a região final, onde termina a torácica e lombar. A partezinha que está ali vermelha engloba também essa parte que ele teve a lesão. Agora, doutor, por exemplo, no caso dele foi uma fatalidade. Está trabalhando, cai uma máquina em cima. Acho que é uma coisa que é muito mais rara de acontecer. Mas o que é que pode provocar uma lesão tão grave como essa? Acidentes de carro, essas coisas, mas assim, algum movimento que a gente faça pode causar um problema como esse, doutor? Pode causar. É mais comum do que a gente imagina. Para você ter ideia, o trauma ou o acidente, né, é a principal causa de morte e sequela da população até 50 anos de idade. Então, provavelmente, a gente está incluído ainda nesse cenário. O que mais deixa alguma lesão e pode levar lesão como morte, essa que está na tela. Como essa que está na tela, né? Que é o caso da fratura. Essa já é a coluna cervical, que é muito comum em mergulho de piscina ou... Começa agora o verão, as pessoas vão para o litoral e às vezes pegam um embarque e não vê banco de areia e mergulha de cabeça. Então a gente começa a pegar alguns casos. Pode ficar tetraplégico, né, doutor? Pode ficar tetraplégico, né? Muitos e a maioria deles... Ou seja, acidentes do nosso dia a dia podem fazer isso? São do dia a dia. Quando eu converso casos como o Leandro, com a grande dificuldade, as perguntas que eles fazem são quase filosóficas. Que eu, como médico, não tenho um aspecto técnico para a gente responder, né? Que pergunta filosófica que você fez que o doutor ficou? Porque você lembra, Leandro? Qual delas? Olha, a pergunta que mais marcou entre eu e o doutor Júlio, que foi até um vídeo que eu fiz esses dias, eu perguntei, doutor, eu vou voltar a andar? É a dúvida que todo mundo fica. E como ele mesmo falou, é uma pergunta, assim, às vezes quase impossível de responder. E eu lembro perfeitamente o que ele falou para mim. Ele falou, Leandro, você pode voltar entre 6, 2 anos, 3 anos, como você também pode não voltar a andar. E quando ele me falou aquilo, eu baixei a cabeça. Precisava ser tão sincero, né? Então, pior que precisa, né? Pior que precisa. Você precisa ter realidade do que aconteceu com você. Só que ele falou assim para mim, ele falou assim, Leandro, tem muitos casos, muitas pessoas que às vezes até têm sim condições de voltar a andar, só que no meio do caminho acaba se entregando. Desistem. Então, não tem como saber o que foi rompido. Eu não sei o que foi rompido na minha medula. O doutor também não sabe. Então, assim, a gente tem que
ter o tempo e, acima de tudo, a gente tem que ter fé e acreditar que... Eu também acredito plenamente. Eu faço fisioterapia todos os dias. Então, assim, minha parte motora, eu trabalho. Mas tem o fator também que é a esperança. É você acreditar que um dia possa acontecer. Mas, assim, hoje eu tenho a minha vida meio que natural, meio que normal no meu Você estado. dirige, Leandro? Então, eu dirijo. O que você acha mais difícil fazer? Nós estamos falando também da acessibilidade aqui no nosso país, que ainda deixa muito a desejar em todos os lugares, inclusive, como o Leandro tinha falado para mim, dentro da nossa própria casa. Né? Você nunca pensa nisso, você não tem uma acessibilidade e uma facilidade de locomoção. Qual é a dificuldade que você sente mais hoje? Então, para falar a verdade, tem muitos lugares que são deficientes, né? Às vezes não é nem nós, são os lugares. Se o lugar... Ele até as nossas ruas e avenidas e calçadas já são. Se o lugar ele não tem acessibilidade a receber qualquer tipo de povo, o lugar é deficiente. E isso aí vem dentro da nossa casa. Na minha casa tem escada, tudo. Então eu tenho as dificuldades. Tem meu pai para me ajudar, graças a Deus. Mas eu já sofro essas dificuldades dentro da minha própria casa. Então tem os lugares que nem todo lugar dá para você descer com o carro, né? Então você tem que procurar locais mais acessíveis, tal. Existem pessoas que eles dominam muito a cadeira de roda. Então fica muito prático para eles, entendeu? Agora, para quem já tem um domínio menor, a dificuldade ainda é maior ainda. Tanto que para você ver, se você não tiver um costume, uma prática de descer de um sofá desse e voltar, você não volta. Não volta. Então você tem que ter uma certa técnica, tudo, né, para você ir aprendendo sobre como lidar com a sua própria situação. Meu Deus do céu. Doutor, agora, antes da gente encerrar, é que, como nós falamos, no caso do Leandro é uma fatalidade, né? Mas existem coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia para evitarmos um problema como esse, já que você falou que é tão comum atitudes corriqueiras fazerem com que isso possa acontecer. Como é que a gente tem que viver, então, para evitar isso, doutor? A gente já falou do acidente, que é uma parte, mas o problema mais comum é o envelhecimento da população. Então, osteoporose tem sido as principais causas que eu recebo no consultório e no hospital. Cada vez mais cedo, doutor? O idoso, eu até brinco, né? Falo assim, só não vai sentir dor lombar quem não vivesse tempo suficiente. Então, a dor nas costas, né, se a gente for conversar aqui nos bastidores, eu tenho uma dor na cervical. É uma coisa muito comum. Então, com o envelhecimento da população, tem sido cada vez mais comum a pessoa ter limitação motora por causa da dor. E, geralmente, o paciente fica na maior crise, porque tem o trauma da cirurgia, que realmente todo mundo conhece alguém que operou, que não deu certo, que teve algum problema, né? Então, para o paciente, isso é muito difícil, porque ele começa a ter limitação, principalmente o idoso, ele começa a ter dificuldade para caminhar. Tem que fazer essa readaptação que o Leandro fez, às vezes vai ter uma limitação, às vezes tem que andar de andador, às vezes precisa de uma bengala, não é comum a gente ver idoso com isso. Mas, doutora, a gente consegue... Não é acabar com qualquer risco de ter um problema, mas... A prevenção, ela pode acontecer? Perfeito. Exercício físico, alimentação, como que funciona? O do Leandro foi fantástico a recuperação e a adaptação dele de volta às coisas do dia a dia dele por causa disso, né? Porque ele tinha uma musculatura boa. E o idoso a mesma coisa, quanto mais atividade física, e eu gostei muito, né, quando vocês falaram e tal do caso do Leandro, porque às vezes a gente fica falando de saúde e fala como a gente fosse ser imortal. Então eu, Júlio, não tenho nada, eu sou saudável, mas eu vou adoecer. Eu vou ter doença, a gente vai morrer, a gente é ser biológico. Então, quando a gente fala do adoecer, né, ou casos como o Leandro, né, que não é o cenário perfeito, não é o cenário perfeito que a gente opere e que volte a andar, mas você vê uma força de vontade, né, uma pessoa completamente adaptável. Eu até brincava com ele, às vezes você está na correria e tal, quando eu entrava no quarto dele, dava aquele ânimo, né, porque você via alguém, né, passando por uma situação difícil, que estava sofrendo, incerto futuro, mas com a força e com a determinação de readaptação. Que esse é um exemplo que você tem que ter no seu dia a dia. Leandro, deixa suas redes sociais, que eu estou sabendo que o Leandro está bombando nas redes sociais, para o povo conhecer você melhor também, que a gente não tinha anotado aqui. Qual que é o seu Instagram? Leandro Paiva no Face e paiva.leandro1988 no Insta. Paiva.leandro1988 no Insta, vou pedir para a Paulinha escrever aí para você. E você também, vou deixar os contatos do Dr. Júlio para você, como eu te falei, ele é neurocirurgião, então sempre existe um encaminhamento para o neurocirurgião quando necessário, depois de você passar pelo neurologista. Daí o Dr. Júlio, Neurocirurgia BR, é muito legal o Instagram dele, tem muita informação, vale a pena você conferir. Tem os telefones também, que é o 4200-2300 e o WhatsApp, que é o 995
99503-8838. Leandro, quero te agradecer muito você estar com a gente hoje. E o doutor deve conhecer, quero só falar algo que tem um livro do apóstolo que se chama Como Não Morrer no Deserto. E eu sempre tenho essa frase na minha cabeça, que é uma coisa que me marcou muito. Esse livro deve ter mais de 20 anos, que ele fala assim, que o milagre começa quando nós esgotamos todas as nossas, a nossa dedicação humana. Quando você fez tudo e continua fazendo tudo que você tem que fazer para viver o milagre, daí Deus começa a agir. Você está nesse ponto. Qualquer hora você vai voltar aqui andando, doutor Júlio. Eu tenho fé, a gente acredita nisso, porque a gente vê milagres aqui todos os dias. O doutor Júlio já esteve aqui quantas vezes? Então, nós somos uma igreja de milagres mesmo, e eu acredito mesmo no que o Senhor pode fazer. A medicina não tem a palavra final. Claro que a gente tem que viver com a realidade como você está fazendo. Sim. Mas o que Deus tem para você é muito mais do que isso, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Doutor, obrigada mais uma vez. Milagre, viu? Né? Já é um milagre, por tudo total. Que ele passou e adaptável, sem dúvida, é para poucas pessoas isso, né? É verdade. Obrigada, viu, Leandro?